quinta-feira, 17 de maio, e nessa semana eu tenho duas provas. Uma hoje e uma na sexta-feira. A prova de hoje é do eixo de ASRF, mais conhecido como eixo reflexivo, e a professora disse que o que vai cair na prova é ética e direitos humanos. Assim, eu não sei exatamente o que vai cair, porque durante essas aulas a gente faz mais algumas atividades, discussões com base em documentários, filmes, então assim, a gente não tem aula tradicional, sabe, pra saber exatamente o que vai cair na prova. Mas a gente tem os textos bases e hoje de manhã eu dei uma lida neles. Na verdade eu só li um, porque um outro eu já tinha lido antes, e tem outros dois que são muito grandes e não vai dar tempo de ler. Eu também dei uma lida nas questões de aprendizagem que a gente elaborou em sala de aula. Essas questões elas são elaboradas em grupos e com base nos textos e filmes e documentários que a gente tem contato. Hoje de manhã eu só tive aula a partir das 9h50. Eu tive aula de genética das 9h50 até 11h30. Então, antes da aula, eu estudei para essa prova de hoje, que vai ter às 4 horas. E agora eu tenho um tempinho antes de ir para a faculdade fazer a prova. E eu acho que eu vou estudar para a prova de sexta. Nessa prova de sexta é um provão que vai cair bioquímica, biofísica, anatomia, genética e histologia. Eu fiz uma listinha aqui no meu planner para ir dando checklist das matérias que vão cair em cada matéria. Nossa, das matérias que vão cair em cada matéria. Enfim, vocês entenderam os assuntos que vão cair em cada matéria. Esses em verde são os que eu já estudei e os em amarelo é que eu já tinha estudado antes de fazer essa lista, mas que talvez eu precise revisar. Mas eu só vou revisar se der tempo. E provavelmente não vai dar tempo. Mas tudo bem, eu já estudei. Essas são as minhas primeiras provas da faculdade. Eu não sei o que pensar sobre, não sei o que esperar. Eu espero que a prova de hoje vá ser fácil, porque, né, eixo reflexivo, coisa de humanos, tem que ser fácil, né, gente, por favor. Tem boatos de que a prova vai ser em dupla, mas é só boatos, não sei ainda. Vamos ver. Agora, para essa prova aqui, vamos ver. Também, eu não sei. Hashtag medo. Acho que agora eu vou estudar bioquímica até umas 3h30 mais ou menos, e depois eu vou para a faculdade fazer essa prova do eixo reflexivo. O que vai cair na prova de bioquímica eu dividi por aula e os outros assuntos, as outras matérias eu dividi por assuntos. Como vocês podem ver, eu não estudei nada de genética ainda, tô com fé que vai dar certo. E bioquímica já tá quase tudo estudado. Anatomia eu já estudei, vai cair só isso aqui, só aquela parte introdutória. Biofísica só falta membrana. Ah, e detalhe, além de ter que estudar para a prova do eixo reflexivo e para 5 matérias para a prova de sexta, ainda tem que estudar para tutoria. Sexta-feira tem tutoria, tem prova e tem tutoria. Não tá fácil, mas, como diria Agnes Nunes, hoje é quarta-feira e eu vou contar um pouco sobre como foi a prova de ontem, a prova do eixo reflexivo. Então, a prova foi até tranquila, foi uma prova em dupla, caíram 2 questões. Uma sobre diferença entre moral e ética, e aí pedia para relacionar com o texto, que obviamente tem a ver com a medicina, né, porque senão não faria sentido a gente estar fazendo essa prova. E assim, eu me senti fazendo uma prova de filosofia, né, porque, né, lá os tempos do cursinho. E caiu outra questão sobre a relação dos princípios do SUS com os direitos humanos. Foi tranquilo. Assim, só a primeira questão que a gente ficou um pouco confusa, porque essa definição de moral e ética ela varia bastante, né? Tem muitas interpretações, mas enfim, deu certo, eu acho. Mas assim, a minha colega, né, que fez dupla comigo, brincou que a nossa prova ficou parecendo aquele meme do cavalo. Porque, tipo, a nossa primeira questão, a gente fez um textão, deu uma página e mais o verso da folha de resposta.
E aí quando chegou na segunda questão a gente fez tipo 4, 5 linhas porque o tempo tava acabando. Então foi tipo, começou bonitinho no final. Mas enfim, vamos esperar a nota agora, né? E hoje eu tive aula de manhã, tive aula de histologia e uma aula de revisão para a prova de genética. E hoje à tarde era para mim estar tendo aula de ASRF, só que eu faltei. Eu não me sinto muito confortável de vir aqui no YouTube falar que eu tô faltando aula, mas assim, hoje a gente ia fazer a discussão do filme nessa aula, aquele filme que eu assisti lá, que eu mostrei pra vocês no outro vlog. Pois é, a gente ia fazer a discussão dele em sala hoje. E assim, eu tinha a opção de participar da discussão do filme e estudar mais ou menos para algumas matérias para a prova, porque não vai dar tempo, não ia dar tempo de estudar tudo, ou estudar com mais calma e faltar a discussão do filme. E aí eu preferi a segunda opção. Sem contar que amanhã eu tenho aula à tarde de novo e amanhã eu não vou faltar. E é isso, acho que agora eu vou ali lavar meu cabelo, porque eu tenho que lavar mais cedo, tá muito frio por aqui. Depois eu vou estudar para tutoria, estudar histologia, matéria de bioquímica já tá praticamente toda estudada. Vamos ver o que vai dar. Os cromossomos mais helicoidados. Hoje é domingo, a prova já passou e na sexta-feira eu tive a prova e tutoria. Eu achei que eu não ia conseguir estudar para os dois, mas deu certo. A tutoria deu tudo certo, graças a Deus. A prova eu espero que tenha dado certo também. Eu achei que o nível da prova foi médio. Tinha questões fáceis, mas também tinha algumas mais complicadinhas. Foram 40 questões, todas fechadas, ainda bem. E a gente tinha um tempo de 1 hora e 40 minutos para resolver. Dá mais ou menos uns 2 minutos e meio por questão. Parece pouco, mas eu achei de boa. Eu pelo menos achei de boa. Eu saí sobrando 15 minutos. A maioria das questões eram de bioquímica e histologia, porque são as matérias que têm mais conteúdos. Biofísica estava fácil, genética também. Anatomia tinha uma questão que estava difícil, mas só caiu um assunto, que foram os conceitos iniciais. E basicamente foi o que eu já esperava. Eu achava que eu iria bem. Assim, eu ainda não sei minha nota, mas eu acho que eu fui bem. Não excelente, mas eu espero que eu tenha ido bem. Vamos ver, eu não sei quando as notas saem, eu espero que saia essa semana agora. E agora que a prova passou, eu tô de boa? Não, eu não tô de boa. Por quê? Porque daqui 2 semanas tem outra prova. E nessa segunda prova, eu acho que vai cair mais conteúdo do que caiu na primeira. E só tem 2 semanas pra estudar. Socorro. Inclusive, quando esse vídeo sair, eu acho que já vai estar bem perto da segunda prova, porque eu não vou conseguir editar rápido. Porque além da prova tem um monte de trabalho para fazer. Inclusive ontem, no sábado de manhã, eu fiz um trabalho de saúde coletiva em grupo.
de um trabalho de territorialização, que a gente teve que sair pelo bairro, andando, observando as condições, entrevistando pessoas, enfim, é de saúde coletiva, né? Olhando condições e coletando opiniões, informações que tem a ver com a saúde coletiva. E eu imaginava que esse trabalho ia ser meio difícil, até meio chatinho, mas foi bom, eu gostei. Eu tô comentando isso aqui porque nem tem a ver com a prova, né? E o vídeo é sobre a prova, mas é porque foi um trabalho muito legal que eu poderia ter filmado, poderia ter falado sobre pra mostrar pra vocês, e eu não fiz isso. Foi legal porque meio que abre a nossa visão pra coisas e opiniões que a gente não parava pra pensar antes, sabe? Eu achei bem legal. E é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que esse story vlog tenha te motivado a estudar, ou então pelo menos matado a sua curiosidade de como são as provas na faculdade, porque eu, pelo menos, quando era vestibulanda, eu tinha essa curiosidade, eu tinha curiosidade sobre várias coisas da faculdade, eu ficava assistindo vídeos e... enfim. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like para ajudar, se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo.